Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz, dá glória a Deus. Irmãos, eu estou muito contente com Deus, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós, né, irmãos? Eu estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? Já senti uma comunhão tremenda ao chegar nessa casa. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje para você participar de um culto, oferecer a Ele o seu melhor. E você já ofereceu, você deu o seu aleluia, você orou, você buscou, falou com o céu. Agora o céu vai te responder conforme a vontade do soberano Deus. E eu passei o dia, irmãos, meditando no tema. Eu olhei aquele tema e fiquei ali, como dizia o meu pastor João, remoendo e ruminando, né? Quando você está viajando, você vê os pastos, aqueles bois, aquelas vacas sentadas mastigando. Você se pergunta o que ele está mastigando. É que ele já comeu muito ali, aí sentou e ficou só mastigando. Se chama remoer ou ruminar, só tendo gostinho. Eu fiquei ali remoendo o texto. Quando cheguei aqui, irmãos, eu sou muito obediente ao Espírito Santo. Deus falou algo comigo através da missionária Viviane. Deus abençoe vocês pelo convite. Um carinho muito especial pela irmã. Postei o banner, os irmãos tudo falando bem dela. Os irmãos que eu acho que ela nem conhece, mas é bom o testemunho ir adiante, né? E ela falou sobre o contato. Quando ela falou sobre o contato e ficou ali batendo na tecla do contato com o céu, o meu coração começou a arder, o corpo começou a esquentar, e eu pude entender que essa noite Deus quer falar sobre guardar o contato. Repete comigo: guarda o contato. Allah, guardar o contato é mais importante do que guardar o contato do prefeito Igor Soares. É mais importante do que guardar o contato de um deputado, porque o contato de um deputado não vai tirar você de uma crise espiritual ou uma depressão, mas o contato com essa palavra, você vai andar em milagres, vai viver em alegria. Aleluia. Vamos ler um texto que Deus colocou ao meu coração a respeito deste assunto, que é Cantares de Salomão, capítulo 5. Eu quero trazer a paz do nosso pastor José Carlos, enquanto você procura Cantares capítulo 5. José Carlos, meu líder, mandou um abraço para toda a liderança. Que Deus abençoe os irmãos. Quero louvar a Deus pela minha esposa, irmãos, e a minha creche, irmãos. Deu glória, né? Porque a irmã falou: não é com você, irmão. Irmãos, eu estou muito feliz com a minha esposa, meus filhos. Deus nos deu um de surpresa. Está ali a Mariana, aquela ali veio de enxerida, mas somos muito felizes. E o que a irmã falou aqui, a gente vive milagre. Você quer viver milagre? É você fazer para Jesus. Faz para Jesus, que Ele faz para você. Eu sou autônomo também, e eu vivo isso, irmão. É um milagre atrás do outro, para a glória dele. Deus abençoe minha esposa, a mulher de Deus, e os meus filhos.
Quem achou, diga amém. Diz assim, Cantares de Salomão, capítulo 5, e o verso 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que estava batendo. Abra, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Verso 3. Já tirei, ou eu já despir as minhas vestes. Como eu vou tornar as vesti-las? Já lavei os meus pés, como eu vou tornar a sujar? O meu amado me deu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas das fechaduras. Verso 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falava. Busquei-o e não achei. Chamei-o e ele não me respondeu. Verso 7 e último. Acharam-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas do muro. Pode se assentar. Meus irmãos, Cantares de Salomão, o livro já carrega já o seu nome, nós já sabemos quem é o autor, e o contexto deste livro, ele é muito importante para um judeu. Ele tem um significado parecido com o nosso do cristianismo, só que a diferença é qual? Que primeiro existe o personagem, que é Salomão, uma moça chamada Sulamita, e também tem as filhas de Jerusalém. O seu enredo, você percebe que é um relacionamento entre Salomão e essa moça. E para um judeu, quando um judeu coloca o seu filho na escola, eles estudam a Torá, os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, e a Taná. Eles participam de um evento chamado Bar Mitzvah, que é menino do mandamento. Aos 12, 13 anos eles têm que participar, decorar toda a palavra na mente, sentar diante de doutores, e os doutores começarem a fazer perguntas, assim como aconteceu com Jesus. Ele tinha 12 anos, mas ao contrário de Jesus que ensinava. E este livro a criança não pode ler. Eles não podem ler o livro de Cantares, porque o livro de Cantares, ele tem um significado que Salomão, ele tem um símbolo
de Deus, representando Deus, e a sunamita representa Israel. Então, se eles pegarem o livro e ler o livro de forma carnal, eles vão ver somente um homem se relacionando com uma mulher. Eles vão ver o amor sendo trocados, a intimidade, porque o livro traz uma certa intimidade. Então, eles precisam ler este livro somente depois dos 30 anos, porque o símbolo dele é este para um povo de Israel. Salomão, Deus, a mulher, sunamita, Israel. Então há um relacionamento entre Deus e Israel. Para nós cristãos já tem um símbolo diferente. Salomão, que ele simboliza o noivo, Jesus. Sunamita simboliza a noiva, que é Cristo, que é a igreja. Então é um relacionamento entre Cristo, o noivo, e a igreja, que somos nós. Então todas as vezes que eu falar o noivo, estamos falando de Jesus. Quando eu falo de noiva, estamos falando de nós, a igreja lavada e remida. E de primeira, no capítulo 1, como de costume, Salomão, ele tinha um harém, tinha muitas mulheres, o homem que é conhecido como as 1000 mulheres, como já era cultura, por causa de uma lei antiga. Ele saía do seu palácio, ele ia atrás das mulheres bonitas, para colocar no seu harém, mulheres belas e formosas, sem defeito algum. Só que teve um dia, que ele foi para o lado norte de Israel. Ele chegando neste lado norte, o seu séquito real se depara com uma camponesa, e essa camponesa, ele bate o olho nela e se apaixona. Foi amor à primeira vista. Ele esquece todas elas, que são as filhas de Jerusalém, que também está no livro, e foca somente nesta mulher. Ele olha para ela e quer ter um relacionamento, como? Casando-se com ela. Ao se apaixonar por esta camponesa, a camponesa olha para dentro dela, no capítulo 1 e verso 6, e declara: não olhas para mim, ó rei, porque eu sou morena. Não olhas para mim, porque eu não sou digna. Os meus irmãos me colocou como guardas da vinha, então o sol bateu na minha cabeça. Eu não sou para você. Ela olha para ela mesma e não se acha digna, porque ela se compara com as mulheres bonitas. Mas uma coisa é certa: o rei desceu do palácio, se esvaziou da sua glória, foi até lá embaixo e se apaixonou por alguém. Aleluia. Esse alguém olhou para si e disse: eu não sou merecedora de estar aqui. Mas mesmo assim, ele olhou para ela e disse: não interessa, eu te amei. Não interessa se você tem a pele escura ou branca, os seus olhos são claros ou escuros, se a sua conta bancária é cheia ou é vazia. Ele desceu da glória, entregou a sua vida e olhou e disse: você é minha, eu te amo, eu quero relacionamento com você. Quantas vezes não entramos na igreja por um dia que foi terrível, mulheres de Deus, foi pesado. Nós às vezes falamos coisas que não agradou ao Espírito Santo,
e a gente se arrepende de alma, olha, entra na igreja derrotado, dizendo: Deus não vai olhar para mim hoje, hoje foi um dia terrível. Ou você está parado na fé, olha, entra para dentro da casa do Senhor e diz: Ele não quer nada comigo, como eu vou olhar para Ele, se eu sou um pecador terrível? Aí Ele olha para você nesta noite e diz: não interessa como você entrou aqui, você tem que entender que eu te amo. Eu se materializei em uma forma carnal, entreguei a minha vida para que você tenha hoje vida e vida com abundância. Se você entrou com dúvidas no coração aqui hoje, dizendo: Deus não me ama, eu vim aqui hoje, Deus me enviou e me inspirou em dizer: eu te amo, minha filha, eu te amo, meu filho, e eu não vou deixar o adversário roubar você de mim, você mora dentro de mim, aleluia. Porque ela olha: eu não sou digna, eu não mereço. E o relacionamento no texto é recíproco. Você repara que ao se declarar para ela, mesmo ela não vendo nela beleza e nem formosura, porque não é isso que Deus olha. Deus olha um coração sincero, um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a oferecer um culto excelente, aleluia. Porque se não fosse assim, até o profeta Samuel olhou e viu a estatura dos filhos de Jessé e disse: verdadeiramente Deus vai escolher esse rapaz alto, bonito e formoso. Só que Deus via nele não era a sinceridade. Alguém que estava lá atrás cuidando das ovelhas, tinha um coração valente. É isso que Deus procura, alguém com um coração sincero, aleluia. E os sinceros muitas das vezes são mal compreendidos, são lançados para trás, para o serviço que para muitos não é nada, porque tinha que estar na mesa. Por que não está na mesa? Porque tem que ficar lá atrás, mas é lá de trás que Deus te arrancou e te colocou na mesa e disse: enquanto não chegar, não vamos servir nada. Deus está te chamando hoje para um relacionamento, assim diz o Senhor: eu te amo e vou te trazer. Eu sou a rosa de Sarão, lírio dos vales. Ele chama ela de formosa entre as mulheres no verso 8. Olha isso. Formosa, olha o carinho do noivo. O carinho do noivo é lindo, é maravilhoso. Ela olha lá no capítulo 2 e verso 8. Eu gosto de estar descorrendo assim, eu acho perfeito, edificante. Olha o verso 8: essa é a voz do meu amado. Ela escutando: essa é a voz do meu amado, eu vou ir ter com ele, saltando sobre os montes, aleluia, saltando sobre os outeiros. Olha o relacionamento íntimo. Ela está declarando: não importa se chover hoje, não importa se está frio, eu vou para a casa do Senhor, vou saltando sobre os montes, mas eu vou chegar lá e vou encontrá-lo, aleluia, e ele vai ter um relacionamento comigo e eu com ele. É isso que você veio buscar, é isso que você vai levar, relacionamento íntimo. Ele te cela e disse: eu estou em contato contigo se você abrir o coração. Aí ele fala no verso 10: levanta, minha amiga, formosa minha, e vem. Olha, que carinho, que amor.
Ei, formosa, venha, eu te amo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e foi, apareceu as flores da terra, e o tempo de cantar chegou. Aleluia, oh glória. É uma declaração do noivo para você. Eu estou sentindo vontade de chorar. O Espírito Santo, Ele está aqui, pairando como água tranquila, dizendo para você: eu amo você, minha filha. Eu tenho um carinho especial. Eu não sei a tempestade que você passou, mas a primavera está aí. As flores vão ficar verdes, aleluia. Eu sou o seu sustento, aleluia. Eu sou as suas raízes. Pode bater o vento que for, você não vai cair. Você vai ficar de pé, porque eu sou o seu sustento. Aleluia. E no verso 4, no capítulo 4, ele continua falando: eis que é formosa minha amiga, formosa minha. Aí você vê, ele fez um jardim bonito no capítulo 4. E esse jardim é o ponto de encontro. No jardim é o ponto de encontro para eles se relacionarem. No capítulo 4, verso 12, se você quiser conferir. Esse ponto de encontro, ele chama ela jardim fechado. Você é minha amiga, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Aleluia. Eu espero que você saia daqui hoje tendo essa certeza deste amor insondável pela sua alma. E por que ele fez esse jardim? Porque todas as vezes que ele descia do trono do seu palácio, ele marcava um ponto de encontro com ela, de relacionamento, intimidade. Só que teve um dia que no capítulo 5 ele vai até o ponto de encontro. Nós lemos: já vim para o meu jardim, irmã minha, pomba minha, minha imaculada, eu estou indo no ponto de encontro. Aí ele fala assim: comei, amigos, bebei, é festa, abundantemente. Só que no verso 2, ela não está no ponto de encontro. Aonde ela está? Você leu: eu dormia, mas o meu coração velava. Na NTLH diz assim: eu estava dormindo, mas o meu coração velava. Eu escutava o meu noivo batendo na porta, mas ela não abriu. Porque você percebe que ele fala: abre, maminha, pomba minha. Meu cabelo está cheio do orvalho da noite, das gotas da noite. Ele varou a noite para ir no ponto de encontro e não encontrou ela lá. Não obstante a isso, ele olhou e não encontrou. Ele vai até a casa dela e não desiste dela, e bate na porta. Aleluia. Abre a porta. Abre a porta, eu estou aqui, eu não vou desistir de você. Tem pessoas que perderam o ponto de encontro há muito tempo. Tinha ponto de encontro nas madrugadas no monte, fazia campanhas 3 horas da manhã, era o ponto de encontro. Mas hoje não tem mais forças para se levantar da cama, porque está pesado o corpo. Aí ele me envia hoje aqui para dizer: eu estou contigo no ponto de encontro ainda, eu não saí do lugar. Dobre os seus joelhos, que eu estou aqui. Eu não vou deixar você enquanto você não abrir o coração. Eu vou continuar batendo, porque você é preciosa para mim. Aleluia, aleluia. Ela dá uma desculpa ainda, porque
muita gente que vive de glórias do passado, né? Você já escutou muito isso. E existe um perigo nisso. Deus é Deus de novo, não é? A gente devemos viver, como o apóstolo Paulo escreveu, em novidade de vida, não é isso, mulheres de Deus? Novidade de vida. Todo dia uma obra nova. As nossas igrejas, quando eu era criança, eu não esqueço, fazia fila para contar testemunho. Hoje é um ou outro que conta. Por que será? Porque perderam o relacionamento. Estão na igreja, participam, cantam, pregam, faz a obra, mas não tem a certa intimidade com o noivo. Mas hoje Ele veio te alertar, ao mesmo tempo confrontando você, dizendo: eu continuo no ponto de encontro, cadê você? Aonde tu estás? Eu sinto meu corpo todo arrepiar. Não perca o contato. Calamaio, sépia. Não deixa a canseira do trabalho, a fadiga das correrias da vida cansar a sua alma. Você precisa de contato com o céu. O noivo estar aqui. Aí ela diz assim: olha, eu tirei as minhas vestes, porque ela estava dormindo. Dormir tem uma palavra bem conhecida, o sono da indolência, não é? Muitos conhecem. Quem já ouviu isso? O sono da indolência é um sono espiritual. Na igreja existe a esfrieza. O que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11 verso 30? Por isso que há entre vós muitos cansados, doentes, e os que... Será que sono é esse? Que dormir é esse que ele diz aí? Aí no verso anterior ainda fala assim: não sabendo discernir o corpo de Cristo, o corpo do noivo. Aí eles dormem. Está sabendo? Era bagunça naquele tempo, fazia de qualquer jeito lá. Aí tinha uns que dormiam espiritualmente. Como diz meu pastor, meu professor, isso não acontece aqui não, só na Argentina. Boa, só na Argentina. Mas se estiver acontecendo, hoje ele está te alertando para você despertar, sair, levantar da cinza e dizer: vou tomar uma atitude hoje. Vou tomar a atitude hoje, vou meter a mão no arado, vou afiar a espada e vou para frente. E vou ficar na linha de frente, porque o diabo não vai vencer a minha carne, o sono não vai me vencer, eu vou lutar. Quem aqui hoje quer despertar, levante a mão e dá glórias a Deus, porque Ele está aqui derramando bênção e fortalecimento sem cessar. De uma coisa é certa, Ele vem primeiro tratando, dizendo que te ama, aí depois Ele vai te buscar na sua casa, e ainda diz assim: ó, estou batendo na porta. Lembra de Apocalipse? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu vou entrar na casa dele, vou cear com ele e ele comigo, vai ser festa e só alegria. Aí ela fala assim no verso 3: eu já tirei as minhas roupas. Você já viu uma noiva tirando as vestes? No momento da
Intimidade, como o Apocalipse descreve, que no dia do arrebatamento nós devemos estar com as vestes brancas, que é os atos de justiça. Aí você não tem as vestes, como que ele vai ter um relacionamento contigo? Oh meu Deus. Aí ela fala: já tirei as minhas vestes, como eu vou tornar a vestir? Essa é a desculpa dela. Já lavei os meus pés, porque na Judéia, aquele tempo, não existia asfalto, era só terra. Então ela já lavou os pés, já tirou as vestimentas que não era para tirar, e dormiu. Dormindo ainda, ela fala assim: o meu amado pôs a mão na porta, meu coração estremeceu. Olha só, olha o impacto do noivo na porta, porque primeiro ela fala que ela estava com o coração velando, vigiando, mas não abriu a porta. Eu dormia, mas meu coração velava, mas não abriu a porta. Depois ela fala que o coração dela estremeceu, mas aí depois ela sentiu que ele pôs a mão na fresta da porta, mas ainda ela não abriu. Sabe aquelas pessoas que estão perto de receber a bênção e desiste? Ou está na comunhão, está tendo visão do céu, está pregando, está fazendo a obra, e de repente esfria, e volta a dormir, continua deitado. É uma oscilação assim, está lá em cima, está lá embaixo. Mas devemos tomar muito cuidado, porque não devemos, como o Tiago disse, ser meninos inconstantes. Tiago fala isso, irmão de Jesus. Devemos ser constantes na obra, na intimidade, no partir o pão, no trabalhar para Jesus. Você quer trabalhar para Jesus? Está difícil, irmão Tiago. Irmão Tiago, eu estou numa prova. Viviane, você nem sabe. Estou provado, irmão. Não dá para me pregar não. Hoje eu não vou louvar porque eu estou provado. Você quer saber uma prova? Eu vou te contar uma. Abre parênteses. Eu entrei numa crise financeira terrível há uns 2 anos e meio atrás. Não é isso, amor? 2 anos e meio atrás. Terrível. E eu tenho um filho de 16 anos, lá do tempo da ignorância, e eu pago pensão para ele. Nós temos intimidade com ele. Só que faltou 3 meses nessa crise. A mãe dele colocou na justiça os 3 meses, e eu não consegui atualizar a situação, reverter a situação. E eu comecei a me questionar: meu Deus, o porquê? Jesus me ajuda. E eu não conseguia. Coloquei advogado e nada, e foi uma luta. Eu falei: meu Deus, eu estou envergonhado. Eu sou o presbítero da igreja, me ajuda. Se os polícias baterem na minha porta, e agora? Aí não aconteceu. Arrumaram uma briga, a vizinhança lá, e o Tiago lá. Deus que caminhou ele lá na porta. Boa noite, o Tiago todo inocente. Aí ele olhou, nós só levantei, maquiando. Peguei o Tiago. Não, você está por isso. Chamei a esposa. Chama a esposa. Não, você vai ficar aqui. Insisti, chamei a esposa lá em cima. Ela já veio, coração dilacerado. Aí ele falou: vou ter que te levar. Aí pegou, colocou a rua que eu moro lá em casa, eu acho que 90% é crente. É uma família lá, que é conhecida de todo mundo aqui de Itabé. Família de cantor. Eles são muito conhecidos. Aí todo mundo na rua, o Tiago cantando. Aí ele me colocou sentado atrás. É pensão? Jesus me ajuda. Cheguei no tal de
corró, né? No corró, tal de corró. Uma celinha pequenininha. Aí o rapaz estava lá deitado. O pastor, eu já liguei para o pastor já enviou advogado, já enviou vereador, até vereador foi lá. Aí eu contei, aí ele, isso é fácil de resolver. É tranquilo. Eu falei, mas e aí, eu posso ir embora? Não, você vai ter que ficar. Fiquei lá. Na hora que eu entrei, o rapaz que estava deitado estava com a Bíblia. O travesseiro dele era uma Bíblia. Bíblia pequenininha assim, mas era grande na minha mão. Eu peguei a Bíblia, Salmos 46. Aí eu preguei para ele. Bíblia no menino. Já chorou. Entregou a vida para Jesus ali mesmo. Eu acho que eu estou entendendo. E aí, você vai pregar? Ou você vai ficar, oh Jesus, estou na palma, Jesus, eu não vou fazer isso. No outro dia, fui levado para Cotia, cadeia de trânsito, e o rapaz foi comigo. A minha esposa trouxe uma cartinha e falou, Deus mandou te dizer, abre a Bíblia em Salmos 46. Eu falei, a confirmação, vou sair pregando. Cheguei lá, tinha um monte de cela, mas só duas tinha os rapazes. Só na minha tinha uns 15, sei lá, mais ou menos aí, que era trânsito, toda hora saía e entrava alguém. Eu entrei lá dentro, aí o rapaz, você é crente? Eu falei, por misericórdia. Aí ele, você vai ser pastor nosso então. Eu falei, foi ungido agora, glória a Deus. Quando eu peguei, falei, pois bem, se eu sou pastor, eu vou fazer a obra. Regacei as mãos, irmãos. Coloquei todo mundo para orar de manhã. Todo mundo de joelho aí, vai, vamos orar. Falando sobre os meninos que estão lá dentro. Todo mundo orando. De tarde, doutrina da santificação, justificação, regeneração, santificação, vida eterna. Bíblia nos meninos. De noite, escatologia, fim dos tempos, Jesus vai voltar, o Armagedon se prepara. Todo dia era isso. Todo dia, manhã oração, de tarde Bíblia, de noite Bíblia, passava, era 3 horas da manhã, tinha um reloginho lá, de um reloginho deles, vamos dormir? Não, quero ouvir mais, e Bíblia neles, aleluia. E 3 dias resolveu a minha situação, mas Deus tocou no coração da juíza e falou, vai ficar mais 7. Eu olhei para o céu e falei, me ajuda. E aí, você vai pregar ou vai ficar assim, ai meu Deus, que luta. Você ri, né? Mas não foi você. Irmãos, foi uma luta também. Um ambiente pesado. Meu Deus, o diabo pegou 2. Em nome de Jesus, saía. Teve um dia que eu peguei um rapaz se enforcando na última cela lá. Do nada, que eles costumam andar, né? Pra lá e pra cá. Aí eu falei, vou andar. Quando eu cheguei, o rapaz estava lá se enforcando. Na hora que ele foi, se jogou, eu peguei ele e falei, em nome de Jesus, rapaz, aqui você não vai morrer não, o diabo vai cair por terra hoje. O tempo que eu fiquei lá, irmãos, eu estava contando, eu falo sempre 7, mas não dá para contar, porque o que Deus fez lá, muitos serviram a Deus ali, aleluia, entregaram a sua vida para Jesus lá. Esses dias eu passando ali na avenida, aí eu estou passando, o rapaz, ó irmão, aí eu, amém, aí ele, a paz do Senhor, eu falei, amém, tudo bem, eu não te conheço. Ele, você não me conhece, mas lá na cadeia, eu passei lá, você pregou para mim, e hoje eu estou crente para a glória de Deus. E aí, você vai pregar ou vai ficar calada? Você vai pregar ou vai ficar calado? Calar. E aí, se prepara, não tira a roupa não. Desperta tu que dorme, se levanta entre os mortos, que Cristo vos esclarecerá. Calaia subirébia. Ai de mim se eu não pregar. Ai de nós
Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida alegre, trazendo consigo seus frutos. E essa noiva tirou as vestes, tirando as vestes. Apocalipse 3,15: o que vencer será vestido de vestes brancas, e jamais tirarei o seu nome do livro da vida. Não tire as vestes. O momento está chegando. Ela tira as vestes e ele está lá. Quando de repente ela levanta da cama, quando ela vai colocar a mão na porta, verso 6, eu vou ler: eu abri para o meu amado, mas o meu amado tinha se retirado e ido embora. Aí a presença do noivo foi embora. E aí? Não deixe a presença do noivo embora, pelo amor de Deus. Só quem comeu as bolotas do diabo sabe o que eu estou pregando. Só entende um pródigo quem um dia foi pródigo. Não deixe a presença ir embora. Aleluia. E ela deixou embora. Aleluia. Haverá um evento, e esse evento vai abalar a estrutura da humanidade, que é o arrebatamento. A peneira já começou. Se você perceber, tem muita gente doente espiritualmente, só presta para entrar na sua casa, para falar mal da vida dos outros, nunca entra para fazer uma oração, não, só vai lá para falar dos líderes, para falar do cabelo da irmã, para falar do salto que ela foi aquele dia. Ei, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. E esse arrebatamento ele está chegando. Guarda as suas vestes, não deixe a presença ir embora, porque quando se cumprir 1 Tessalonicenses 4,16, que diz que o mesmo Senhor Jesus, ele descerá do céu com alaridos, com voz de arcanjo e uma trombeta de Deus, e os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com Ele aonde? Nos ares. Aleluia. Para estar para sempre com o Senhor. Quando acontecer isso, igreja, uma parte da igreja vai ficar, aleluia, e essa parte até Mateus 25 diz que a metade das noivas, metade estava todas até dormindo, mas metade tinha azeite, e a metade não tinha azeite. E essa metade que ficarás, meu Deus. Aí lá no texto diz que tem um pregador louco que nem a gente. Aí vem o noivo, ela se desperta, pega as lamparinas, elas entram para o gozo da alegria do Senhor. As que ficaram vai padecer. O Espírito Santo vai ser tirado. Lembra que eu falei? O Espírito Santo vai ser arrancado, aleluia. Aí vai ficar aqui, da grande tribulação, pelo menos é a linha que a gente acredita, que vão ficar aqui e vão padecer nas mãos da trindade satânica, do anticristo, vão sofrer. Até João disse, ele viu: quem são aqueles com as roupas rasgadas? Estão todos mal acabados. Aí o anjo: esses aí são os que estão vindo da grande tribulação. Eu vou repetir de novo: guarda o que tens, ó noiva, guarde a coroa, guarde as vestes, fica acordada, aproveita esse momento, se alegra na presença de Deus, guarda o contato com Ele, que Ele vai te arrebatar. E para finalizar, eu fecho a Bíblia. Essa noiva, ela saiu para procurar o noivo. Quando ela sai, o texto diz: os guardas que guardavam no muro bateram nela, espancaram ela.
Porque ela já tinha perdido a presença do noivo. Já tinha ido embora. E o que o anticristo vai fazer, ou o mundo vai fazer, se você sair daqui e dizer, eu não quero mais igreja, o mundo vai te bater lá fora. E ao invés de você ser noiva, o mundo vai te confundir com uma meretriz. E você não é meretriz, você é noiva. Aleluia. Vou falar de novo, você é noiva. Ele tem um carinho especial para cada um de nós. Isso é tão verdade que no final do livro eles se encontram, eles se acham ali. Ela pede ajuda para as filhas de Jerusalém, que nessa hora não tem competição. Nessa hora todo mundo se junta. Me ajuda a procurar o noivo. Aí ela sai, aonde está o noivo? Aonde está o meu amado? Eu sou dele, ele é meu. E ela começa a gritar, o noivo vem, quando vem, sela ela, coloca um selo no peito dela. Aleluia, aleluia. E todo rei usava um selo no anel e carimbava até mesmo cartas. Aí ele colocou uma corrente e carimbou no peito o símbolo do rei. Aonde ela passava, as pessoas olhavam e diziam, aí tem dono. E quem é o dono? Olha no peito dele ali, ó. Olha o símbolo lá do noivo. Aleluia. Olha para ela. Quando olha para ela, diz assim, ó, aí tem presença, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. O que é? É a presença, é o selo. Aleluia. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Você é selado. Você é selada. E você é selado desde o ventre. Eu posso afirmar isso. Você é selado. Para mim, rapidamente, lá na zona leste de São Paulo, dobre a sua atenção. Existe uma mulher chamada Marta. E essa mulher chamada Marta, ela teve 11 filhos. E os 11 filhos dela, ela só tem 5. Porque ela deixou no hospital. Um matou outro. Ela era usuária de crack. Quem está entendendo, diga amém. Usuária de crack. E infelizmente, ela tem filho que ela não sabe onde está. Mas teve um que chegou a nascer com muita droga dentro dele, porque ela usava muita droga. E quando essa criança nasce, irmãos, nasce com abstinência, até o suor tinha um odor diferente, pus. Ela era satanista, a vizinha também, era sacerdotisa do satanismo. Essa era a crença delas, sem sabedoria. Chegou na sacerdotisa e falou, vamos fazer um ritual com ele. Pegou a criança no meio da sala, colocou pólvora ao redor, tacou fogo, fez uma oração maligna. A mulher travou e ficou assim, ela sem entender. Pegou a criança, levou para Marta e disse assim, apareceu 2 homens de branco e disse que essa criança é deles. Essa criança não é nossa. Aí ela, mas essa criança é minha. Aí eu falei, não, depois de 3 meses, essa criança vai sumir. Passou 3 meses, o pai da criança veio, pegou a criança e levou para a zona leste, mais para o fundo. Ninguém queria ficar com a criança, porque a criança estava cheio de pelo, uma doença chamada mal de simioto, doença do macaco, eles falavam antigamente. A criança estava toda doente, tendo crises. Ninguém queria ficar, até que a avó pegou parte de pai e disse, eu vou cuidar. Chamou a filha, irmã do pai, e falou, vamos cuidar dessa criança? Aí a filha já era crente. E o que o crente faz? Ora. E começou a orar em cima da criança. E vai ao hospital aqui,
aqui, hospital ali, e ora em cima da criança, campanha em cima da criança, até que a criança, depois de muito tempo, purificado o sangue, ela se recuperou, ficou com a tia. Ficando com a tia doutrinou na palavra e cresceu na graça. Aleluia. A criança com 12 anos entregava a profecia, e Deus confirmava embaixo, falava em outras línguas. Hoje eu vou falar para vocês, essa criança hoje tem 35 anos, e essa criança está pregando a palavra neste altar hoje. Hoje essa criança, que o mundo, as pessoas e famílias iam dizer que ia morrer, porque foi muitas vezes que foi dito isso, essa criança está cheia da graça, e uma família abençoada, cuidando de todos os filhos e dizendo: Deus tem um chamado desde o ventre. Pode a mãe se esquecer do filho, mas todavia ele não se esquecerá. Mãinha morreu, minha tia, que é minha mãe, faz 2 meses que mãinha morreu, joelhos pretinhos assim, de tanto orar. Missionária Marisete era minha mãe. Eu sou fruto de oração. Eu não sei quem está na sua casa que precisa de uma libertação. Deus manda te dizer: não desista daquela pessoa, não desista dela, porque ela tem um chamado, ele tem um chamado poderoso, e Deus manda dizer assim, que você vai ver essa pessoa louvando no coral. Jesus, se prepare, ó igreja, eu estou vendo um manancial de água descendo sobre essa casa, e os frutos serão evidentes neste recinto. Igreja do Senhor, calaia sua, liderança da casa, cinge os vossos lombos, pegue os vossos arados e afia eles bem, porque está chegando um momento aonde eu vou enviar pessoas doentes para essa casa, pessoas destruídas. Olha só, calaia subiré. Chegou um momento de um grande avivamento sobre essa casa. Haverá encontros que vão marcar as almas aqui. Haverá encontros e reuniões que Deus vai batizar até mesmo crianças com o Espírito Santo. Falarão em novas línguas, interpretações de línguas haverá sobre essa casa. Conte 7 dias que você haverá um grande milagre, diz o Senhor. Resposta de oração, avivamento sobre essa igreja será grande. E eu quero agradecer, pedindo aos irmãos, ore pela minha alma. Passou um pastor aqui na frente, e é um pastorzão. Ele vai armar uma arapuca a este lugar. Ele está armando já. Ele passou invejando este lugar. Ele foi até nos conselhos dos pastores de Itapevi. Que a mão tem para você. Mas Deus manda anunciar para aqui, para essa igreja: quem abriu essas portas foi eu. Quem colocou vocês neste altar foi eu. E a inveja não vai prevalecer contra essa igreja. Pode fazer reuniões para tirar este altar e este povo daqui, mas é aqui, foi preço de sangue.
fica de pé. Calaia subidéria. Se preparem. Chegou a hora do avivamento. Vai ficar pequeno este lugar. Pode comprar cadeiras. Calaia subia. Eu estou enviando providência para crente, porque já foi dito aqui, essa terra é fértil. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.